Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo ótimo. Sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso Xícara Literária. Hoje, para o segundo vídeo aí, é, a convite da Euclênia, minha amiga, né? Essa série aí, digamos, de 3 vídeos que a gente vai gravar juntas, que ela me convidou, né? Então, fiquem à vontade, sintam-se em casa. Deixa aí o seu joinha se você gostar, deixa seu comentário. Amo ler os comentários de vocês, me indiquem livros. Eu anoto todas as indicações. E leiam sempre a descrição do vídeo, né, gente? Eu sempre peço a vocês, porque pode ter informações importantes. Aí tem as minhas redes sociais, minha lista de desejo, caso vocês queiram me presentear com algum mimo, tá? Tem 2 listas, eu sempre aviso aí. Tem a de livros e coisas relacionadas a livros e a outra lista com outras coisas. Então fiquem à vontade. E se for comprar algum livro, gente, desses que eu citar aqui no vídeo, vai estar tudo aqui embaixo o link da Amazon para compra de cada um, o link geral da Amazon para vocês comprarem qualquer coisa. E adquirindo pelo meu link, vocês ajudam muito. Eu recebo uma pequena comissãozinha e ajuda muito aqui o canal, tá bom? E eu desde já agradeço. Então vamos lá. O primeiro vídeo, se vocês não viram ainda, eu vou deixar aí, vou deixar na descrição se eu lembrar. Vou deixar nos cards também, se eu lembrar. O primeiro, esse é o segundo, são 3 vídeos, tá? Que a Euclênia me convidou, vou deixar o link aí do canal dela para vocês irem lá conhecer. E a gente tá postando no mesmo dia, no mesmo horário, tá? O mesmo assunto de vídeo. Então, se vocês ainda não viram dela, quando acabar aqui o meu, vão lá porque tá saindo no mesmo horário. Aí vocês conferem as indicações dela também para 5 livros com menos de 200 páginas para ler em um dia, gente. Sim, é possível, é possível. Difícil eu até tenho, mas, né, daria para fazer bem mais de 5. Mas eu escolhi aqui cinco dos meus favoritos, entre os que têm menos de 200 páginas. Acredito que eu não vou falar nenhum repetido igual o da Euclênia. Acredito que não, né? Até porque eu não sei se ela já leu esses aqui. Não sei. Enfim, mas é bom que vocês vão ter mais indicações diferentes, né? Então vamos lá, gente. Não tá em ordem de preferência nem nada, tá? O primeiro que eu vou indicar eu li recentemente, que é a história de Iqbal. Foi uma leitura do Clube do Livro que eu participo aqui da minha cidade. E eu ganhei a minha edição da dona do sebo daqui da cidade, que inclusive participa do Clube do Livro. É um livro pequenininho essa edição, né? É bem antigo. E esse tem exatamente 149 páginas, gente. Ele é bem fininho, a diagramação muito boa, rapidinho a gente lê. É uma história triste, né? Real. O Iqbal Masih, não sei se é assim que pronuncia, acredito que não. Ele foi uma criança paquistanesa. Paquistanesa, né, gente? Acho que sim. Aqui não tá falando, mas acho que foi. E ele era obrigado a trabalhar junto com outras crianças na fabricação de tapetes para pagar dívidas dos pais. Dívidas essas que nunca acabavam, né? Os donos aí, os patrões das crianças prometiam que elas iam voltar para casa quando terminasse de pagar a dívida dos pais, fazendo os tapetes, mas essa dívida nunca acabava. E ele aí, revoltado com a situação, conseguiu se libertar e libertar centenas de crianças aí, né, dessa escravidão, denunciar esse trabalho escravo e libertou muitas e muitas crianças, ajudou a libertar. E infelizmente ele foi assassinado, né? É uma história real, não é spoiler nem nada, podem pesquisar aí, tem a história dele na internet. E a história é contada por uma amiga dele, aqui no caso, que trabalhou com ele junto, né, com nos teares aí, né, dos tapetes. Então é uma história muito triste, mas muito bonita. Vale a pena conhecer, tá? E rapidinho você lê, gente. Você tendo tempo, olha pra vocês verem, nem menos de 200, menos de 150 páginas. Dá pra ler num dia tranquilo. É uma história que vale muito a pena, tá? Próximo, um brasileiro, um nacional, José Lins do Rego, Menino de Engenho. Gente, eu sou apaixonada com essa história, apaixonada. Amo essa edição, amo. Esse tem
Essa edição tem 142 páginas, gente, porque tem um pouquinho de extra aqui no final. Então a história mesmo é até menos do que isso, tá? 140 e poucas páginas também, né? Bem abaixo das 200. Dá para ler tranquilo. Tem um dia de gravação boa também. E é uma história simples, gente, mas muito bonita, muito gostosa. A gente vai acompanhar a infância do Carlos, né? Enquanto ele cresce aí, lá no engenho, no caso do avô dele, se não me engano. A gente esquece a história, né, gente? Acho que é do avô mesmo. E a gente vai acompanhar aí, né, gente, a infância dele, algumas descobertas, algumas coisas que vão acontecer com ele pela primeira vez. E é muito gostoso, com certeza, muita gente que vai ler vai remeter à própria infância, vai se lembrar da própria infância, né? Então, traz lembranças muito gostosas e é muito gostoso de acompanhar, tá? Indico muito, dá para ler um dia também tranquilo, um dia de folga aí que você tiver. Dá para ler numa sentada, tranquilamente, indico demais também. Próximo, um livro que eu amei também, do Shakespeare, William Shakespeare, A Megera Domada. Gente, esse livro é muito divertido, muito, muito mesmo. Foi o primeiro livro que eu li do Shakespeare. Eu só li 2 até hoje, que foi esse, e depois eu li o Hamlet. E esse aqui é muito bom, gente, muito bom. Eu tinha muita curiosidade, porque eu sabia que a novela O Cravo e a Rosa foi baseada nessa história, né? Os personagens aí do Petrúquio e da Catarina, e realmente eles estão aqui na história, são os personagens principais. E é muito engraçado, gente, é muito divertido. O Petrúquio realmente é aquilo mesmo, a novela extraiu muito bem toda a essência aí do Petrúquio e da Catarina. Tem os outros personagens também, né? O pai da Catarina, a irmã. Então é muito divertido. Eu dei boas risadas, gente, lendo. Sério, dei boas risadas. É muito gostosa a história. Ele tem, nessa minha edição, 128 páginas. Gente, é muito fininha, da Príncipes. Eu amo essa editora. Uma diagramação muito gostosa, muito gostoso. Essa edição é uma delícia de folhear, tá? E é muito divertido, gente. Indico demais, indico demais. Olha só, fininho, 120 e poucas páginas. Dá para ler rápido, rápido e se divertir muito em pouco tempo. E indico muito. Próximo também é da Príncipes. Olha, eu amo essa editora, gente. Um clássico, né? Dom Casmurro Machado de Assis. Acredito que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo já tenha lido. Mas tem gente que ainda não leu, né? Por incrível que pareça. Claro, tem livros que não foram lidos ainda, por mais famosos e clássicos que sejam. Então, esse é o meu preferido do Machado, de todos que eu já li dele, eu li alguns, né? E disparado, gente, disparado é o meu favorito, né? Um clássico aí, todo mundo conhece, mesmo quem não leu já ouviu falar da história, do Bentinho, da Capitu, o ciúme doentio do Bentinho, né? A questão se ela traiu ele ou não, que até hoje paira aí, né, entre os leitores. Mas é uma delícia, gente, uma delícia. Eu vou reler várias vezes ainda, porque eu amo essa história. A maneira do Machado de Assis escrever, gente, não tem palavras. É sensacional, sensacional. Ele era um gênio, um gênio. É muito incrível a maneira dele escrever, só lendo mesmo Machado, para saber do que eu tô falando. Essa edição, na verdade, ela tem 208 páginas, só que aqui no finalzinho ela tem questões, tá, de vestibular. Então, tirando as questões de vestibular, ele tem 198 páginas. Então, tem menos de 200 nessa edição. Tá ficando até amarelada, gente, ó. Essas folhas aqui, né, elas ficam um pouco amareladas. Mas eu amo essa edição. E amo esse livro, indico muito. Dá para ler tranquilo também um dia. E o último, gente, é um que se tornou um dos meus favoritos da vida. Eu não podia deixar de vir indicar para vocês, que eu amo de paixão, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Gente, eu amo demais esse livro, tá? Quem me acompanha há mais tempo sabe, quando eu li, eu fiquei apaixonada, apaixonada. Eu indico ele para todo mundo, gente. Para todo mundo, porque é sensacional. Literatura brasileira contemporânea da melhor qualidade. É incrível, incrível. É um livro cativante, personagens cativantes, ó. Muito boa. A diagramação é da Companhia das Letras, eu marquei algumas coisinhas. E ele tem
168 páginas. Então dá para ler tranquilo. Gente, é muito bacana. Tem aí o realismo mágico, né, que se diz. E a história aí do o menino que vai à procura do pai, o Samuel. Tem um tempinho já que eu li, é o Samuel. Como um pedido, o último pedido da mãe dele, né, no leito de morte, ele vai procurar pelo pai, que ele nunca conheceu, e ele vai para o Ceará. Se não me engano, ele vive no Alagoas e vai para o Ceará. Então, ele vai aí a pé, sem recurso nenhum, só para atender o pedido da mãe, que é encontrar o pai, né? E aí, chegando lá, tem uma reviravolta. A princípio, ele não consegue encontrar o pai dele e ele não tem onde ficar. E aí, ele vai encontrar essa cabeça do santo aí, que fica lá no meio, assim, da rua. Uma cabeça enorme, gigante, de uma estátua de um santo, que é o Santo Antônio. E aí, a partir daí, vai se desenrolar a história, tá? Ele começa a ouvir coisas ali dentro da cabeça do santo. E aí eu não vou contar o resto. Tem a resenha, eu fiz a resenha, gente. Vou deixar aí, se eu lembrar, para vocês nos cards. Para vocês verem. Quem não leu ainda, leia. Porque é sensacional, é perfeito, gente. Perfeito, eu amo de paixão. Indico para todo mundo. Menos de 200 páginas. E você se apaixona tanto pela história que você não consegue parar. Dá para ler tranquilamente em um dia também. E é incrível, eu amo muito, tá? Então são esses, gente. Tem mais, claro, né? Mas a gente se propôs a mostrar 5. Então foram esses os meus escolhidos para indicar para vocês 5 livros com menos de 200 páginas para ler em um dia. Um melhor que o outro, gente. Indico demais. Tá bom? Então é isso. Deixem aí nos comentários. Espero que vocês já estejam comentando o que vocês já leram desses aqui. Tá? Se gostaram, quais outros livros que vier à mente de vocês aí, deixem aí para as outras pessoas lerem também e anotarem as indicações, com menos de 200 páginas que dá para ler em um dia, né? Então vamos lá, quem não viu ainda o vídeo da Euclênia, vai lá terminando aqui agora, vai assistir o dela para ver as indicações dela. E Euclênia, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Tô adorando gravar, falta só mais um vídeo, tá, gente? Vocês vão ver aí depois qual que é. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.